Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos, estamos aqui finalizando a nossa tarde, a nossa semana, com muita gratidão no coração pela oportunidade de estarmos aqui juntos, orando, estudando, por estarmos aqui nessa busca de autoconhecimento, nessa busca do conhecimento das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, nessa oportunidade de juntarmos as nossas energias, formando essa corrente de amor, de esperança, de fé, de paz. Isso é muito bom. Que nós possamos, neste momento, já nos sentirmos mais tranquilos, que nós possamos nos conectarmos com as falanges presentes, com as falanges de luz, de paz, com aquelas que vêm também fazer o tratamento quando a gente está aqui numa sintonia de harmonia. E isso tudo como mimo do nosso Pai Celestial, que sempre diante de qualquer oportunidade que nós aproveitamos, Ele nos banha de luz, nos banha de força, de condições para continuarmos essa caminhada. É muito importante nesse instante todos nós respirarmos profundamente e lembrarmos daquela figura de Jesus, Ele nos olhando, aquele maravilhoso olhar do Cristo na nossa tela mental, nos trazendo essa proximidade, essa gratidão, sentindo o imenso amor que Ele tem por cada um de nós, seus irmãos, sentindo o seu esforço em multiplicar as nossas alegrias, em fazer com que nós possamos nos sentir agraciados pelas bênçãos do nosso Pai, nos ofertando saúde, inteligência, a oportunidade do convívio de todos os aprendizados desta vida. Mestre querido, abençoa todos nós que estamos aqui reunidos em Teu nome. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, os nossos locais de trabalho, de estudo, a nossa caminhada nessa jornada terrestre. E auxilia-nos, Senhor Jesus, para que possamos trabalhar o egoísmo, o orgulho, tudo aquilo que possa ser impeditivo da nossa evolução espiritual. Que nós possamos, nesse instante, Senhor, em que ouviremos a Sua palavra, que nós possamos, nesta conexão, nos sentirmos fortalecidos, verdadeiramente abençoados. Nós vamos, então, nesse instante em que já nos conectamos, dar início ao nosso estudo e oração. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui já tem algumas mensagens no chat ao vivo. Antônio Freitas, boa noite, seja bem-vindo. Ivani, boa noite, seja bem-vinda. Solange, Vera Viana, boa noite, seja bem-vinda. Alessandra, seja bem-vinda. Nídia, um abraço. Que todos vocês possam ser abençoados pelo nosso Pai. E vamos estudar agora, né? Hoje o estudo é deste livro, Caminho, Verdade e Vida. É o estudo do capítulo 148, cujo título é Cuidado de Si. Caminho, Verdade e Vida tem uma passagem evangélica. E nesta passagem evangélica, nós temos aqui uma palavra que se encontra em Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo de Tarso.
Que fala maravilhosa essa de Paulo de Tarso, né? E Emmanuel traz os comentários sobre essa passagem evangélica. Em toda parte, há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado de si próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança, do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição dos valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Uma mensagem tão fantástica para o momento que a gente vive, tão atual, essa mensagem de Emmanuel, essa fala de Paulo de Tarso, onde Paulo pede para a gente cuidar de nós mesmos e da doutrina. Que doutrina é essa que ele fala? Da doutrina salvadora, que nos traz a luz. Quem é que nos trouxe essa doutrina de amor, de paz? Jesus. Quando a gente pensa que Moisés, Moisés lá na primeira revelação, o mundo, grande parte politeísta, acreditava-se em vários deuses. Moisés fez um papel maravilhoso, trazendo a existência de um Deus único, de um Pai, né? Mas um Pai, um Deus que trazia aquela observação, o castigo, e muito as pessoas passaram a ter medo de Deus. Olha, Deus olha tudo que você está fazendo, Ele vai te castigar. Se você fizer algo errado, seu filho vai ser castigado, né? Foi importante na época, sim, porque o mundo não tinha noção de nada, precisava de ter essa base, precisava de se pensar em acertar para não ser castigado, porque nós precisávamos de passar por essa experiência. Quando a humanidade evoluiu um tanto mais, chega Jesus, que vem trazer a lei de amor. E Jesus fez uma coisa fantástica. Ele começa chamando Deus, o nosso Criador, de Pai. E ele começa aquela oração, Pai Nosso. Nosso, não é dele, nosso. E daí ele nos apresenta uma
paternidade fantástica, fenomenal, daquele que criou o universo, daquele que nos criou e daquele que vem acompanhando a nossa evolução. Isso foi um cuidado de Jesus maravilhoso. Quem de nós não gosta de se sentir cuidado? Quem de nós não quer se sentir amado? Quem de nós não quer pertencer a um grupo de ideias semelhantes, de afinidades importantes? Todos nós. E Jesus nos traz isso. Ele nos traz a ideia da paternidade, daquele Deus de infinito amor por nós, aquele Deus que nos cuida e que nos dá inúmeras oportunidades de reparar os erros, de acertar e de evoluir. Com isso, Jesus já começa mostrando que nós todos somos cuidados. Eu e você somos cuidados pelo Pai. E quando nós somos cuidados, nós estamos sendo cuidados juntamente com todos os nossos irmãos. Os irmãos encarnados e desencarnados, pertencentes nesta vida ao orbe terrestre. Isso nos dá uma sensação de pertencimento a um local. Nós sentimos que pertencemos a este mundo, a essa escola terra maravilhosa. E aí, nós precisamos de pensar naquele maior mandamento que Jesus nos deu. Quando ele foi perguntado, Jesus, já que o Senhor é filho do rei, né? Você nos traz isso, me diga, resuma toda a sua doutrina, todos os conhecimentos em um só mandamento. Aquele fariseu não sabia que estava falando com o governador do planeta, com o espírito crístico que já passava por aqui, participando da formação do planeta Terra. E Jesus responde àquele fariseu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus nos dá 3 direções: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Sem o auto-amor, nós ficamos pequenos para poder cuidar do outro. Por que a gente precisa se amar para cuidar do outro? Para que a gente possa estar inteiro. Quando eu me amo, eu não fico cheio dos melindres excessivos. Quando eu me amo, eu não fico coberto por complexos de inferioridade. Quando eu me amo, eu me fortaleço e não fico com fantasias e medos e pânicos que não têm fundamento na realidade. Quando eu me amo, eu aceito aquilo que me é apresentado como algo que possa me ajudar e que possa melhorar a minha vida. Quando eu me amo, eu me cuido. E cuido do meu corpo, porque ele é um instrumento de trabalho, ele é um instrumento evolutivo, maravilhoso e que nos permite viver tantas maravilhas. Eu cuido da minha mente, porque eu sei que a minha mente comanda o meu corpo e eu tenho que estar com a minha mente saudável para produzir saúde, para me envolver por completo e envolver aqueles que estão comigo com saúde, com amor, com positividade. Quando eu cuido de mim, eu cuido do meu lado espiritual, porque o meu espírito é imortal e eu preciso de estar bem espiritualmente fortalecido para que a minha essência
quando eu não for usar mais este corpo, agradecer a este corpo e seguir adiante numa outra dimensão. Então, quando eu me amo, que eu cuido de mim, eu cuido do outro, porque essa linguagem do amor, ela passa a ser a linguagem que habita o meu ser. E aí, Emmanuel, ele fala aqui que em toda parte há pelotões de exército de pessimistas de braços cruzados em desalento. Onde estão esses pelotões? Estão nas ruas, no nosso trabalho, na escola, no nosso grupo de amigos, na nossa família. E dentro de nós existem pelotões de pensamentos pessimistas que nós precisamos de aprender a trabalhar e a lidar. Gente, quando eu estou envolta nessa energia de pessimismo, eu entro numa energia de desamor. Eu saio da energia da amorosidade. Porque quando eu estou pessimista, eu nego a minha filiação, eu nego a minha paternidade divina de estar sendo cuidado, que Deus não erra e Ele tem o compromisso de nos auxiliar como filhos queridos na nossa estrada evolutiva. Quando eu estou conectada com esses pelotões de pessimistas, eu passo a duvidar do outro, do sentimento do outro, da amizade, eu passo a duvidar de mim, da minha competência, do meu dom, eu passo a duvidar da existência desse pai, eu passo a me afastar energeticamente de Jesus. Então, o exército de pessimistas, eles não compreendem confiança, trabalho, plantio, colheita, não. E eles não têm a disposição interna e energética de trabalhar no bem. Porque o bem não é ocioso, o bem necessita ser trabalhado. Como nos diz o Livro dos Espíritos, né? Por que tanto mal assola a humanidade? Porque o bem ainda é tímido. E nós precisamos de trabalhar essa timidez do bem que habita em nós para sermos fortes, para agirmos e para fazermos a diferença. Então, quando Emmanuel fala desses exércitos, ele fala também que às vezes essas pessoas negativas, inertes, eles muitas vezes são chamados para serem orientadores de grupos. E aí o que essas pessoas fazem? Orientam e doutrinam um grupo dentro do pessimismo, dentro da descrença, do desamor. Então nós precisamos de estar muito atentos a isso, para que nós não sejamos soldados pessimistas para levarmos aos outros o pessimismo, o desânimo, a tristeza, o desencorajamento. E temos que tomar cuidado para que nós não façamos isso conosco mesmo, né? E Emmanuel fala que as dificuldades terrestres, sim, são imensas, enormes, e são em grande quantidade. Por quê? Nós estamos aqui a trabalho e estudo, não a férias. A nossa verdadeira morada encontra-se no plano espiritual. Aqui nós estamos de passagem. Então, nós viemos aqui sim para trabalhar, para cuidar, para fazer, e é maravilhoso a sensação do bom dever cumprido. Mas Emmanuel chama a atenção aqui. É imprescindível que cada discípulo não perca o cuidado consigo próprio. Emmanuel pede que cada um cuide da gente também. Cuide do outro e da gente. E ele fala, é indispensável 3 coisas. Primeiro, vigiar o campo interno.
que é esse campo interno? Como é que estão os meus pensamentos, as minhas emoções? O que eu estou confabulando e conversando no meu diálogo interno? Porque se eu estiver nessa vibe pessimista, descrente, eu vou atrair energias negativas, eu vou minar as minhas forças para o trabalho. E muitas vezes eu vou ficar inerte e sozinho. Valorizar as disciplinas e aceitá-las. Qual disciplina? Da oração, a disciplina da pontualidade, a disciplina do trabalho, da caridade, a disciplina do afeto, de demonstrar o afeto, de abraçar, a disciplina de levar ao outro amor, alegria, esperança e perseverança. E também Emmanuel pede que a gente examine as necessidades do nosso coração. Quantas vezes nós entramos em projetos que não nos pertencem? Quantas vezes nós somos Maria vai com as outras e não olhamos para dentro de nós? Se eu não gosto de violência, de agressividade, como é que às vezes eu entro numa vibe dessa, acompanhando alguém, sendo que eu nem sou dessa vibe, né? Olhar a necessidade interna do que eu quero fazer de fato, né? O que eu quero fazer comigo, com a minha vida, e o que eu quero fazer de caridade, o que realmente me importa, né? E aí, ele pede que nós tenhamos respeito para todos os círculos evolutivos. O que significa isso? A pessoa que, a nossos olhos, é uma pessoa totalmente no início da sua evolução, uma pessoa complicada, uma pessoa cheia de complicações, de erros, de desafetos, essa pessoa vai evoluir. Um Hitler está em processo de evolução. Nós temos que nos lembrar disso, que todos os nossos irmãos, eles estão em processo de evolução e eles jamais estão jogados para o espaço. Temos equipes que cuidam de um Hitler, temos equipes que cuidam de doentes, temos equipes que cuidam daqueles que estão nas penitenciárias, temos equipes daqueles que estão presos na arrogância, na vaidade, dentro dos templos religiosos. Então, não nos esqueçamos que é necessário respeito para todos que estão nesse processo de evolução, porque nós estamos neste grupo, né? Então, Emmanuel fala que trabalhar tendo cuidado consigo mesmo é também trabalhar na salvação própria. O que é essa salvação? Existe essa coisa de salvar? Existe. Nós nos salvamos todos os dias sem percebermos. Quando chegamos ao nosso lar andando 50 quilômetros sem ter batido o carro, porque fomos atentos e dirigimos bem. Nós nos salvamos quando sabemos que a gripe não continuou, que estamos tomando os medicamentos para as nossas doenças, que estamos cuidando de nós, da nossa família. Nós nos salvamos diariamente quando a nossa imunidade está sendo cuidada e fala adeus para vários tipos de vírus e bactérias. Nós nos salvamos quando praticamos o bem e o sorriso de alguém faz parte da nossa felicidade. Então, quando nós trabalhamos dessa forma, nós fazemos a diferença na sociedade. Mas nós só conseguiremos trabalhar de fato se nos dedicarmos aos serviços do bem. Se nós estamos
numa fase de criticar e de não fazer, nós estamos pertencendo a esse exército de pessimistas que Emmanuel nos fala. Então, eu preciso me aceitar e ir trabalhando aquilo que eu posso melhorar. Essa aceitação nos leva à felicidade de uma experiência de viver um dia, uma vida conosco mesmo. É você viver com você. E isso é uma experiência tão bacana. Quando nós pensamos que é tão difícil a gente estar em uma ação onde nós somos constantemente criticados e não reconhecidos, às vezes no trabalho, às vezes na sua casa espírita, às vezes no seu trabalho voluntário, é difícil amanhecer o dia já recebendo críticas. E por quê? Que inúmeras vezes nós somos nossos algozes nos criticando? Por que nós não temos a delicadeza, o cuidado conosco que às vezes nós temos com o outro? Então, essa experiência de pensar, bom, eu posso ter inúmeras críticas, inúmeras dificuldades, mas eu vou me trabalhar. Eu vou aceitar as minhas limitações e vou trabalhar efetivamente para superá-las. E vou me aceitar. Vou aceitar o processo que eu estou. E me decido a não começar o dia me criticando, né? Ai, mas olha no espelho, meu cabelo está tão esquisito. Nossa, mas você não devia de ter falado aquilo. Agora, e se fulano ficar com raiva de você? Ai, mas eu estou atrasada para fazer isso, tal. Realmente parece que eu sou irresponsável. Não, mude o foco, sem judiar de você, né? Então, veja algo bacana em você. Ah, eu preciso de dar uma ajeitadinha no meu cabelo hoje. Ok. Mas, por outro lado, né, os meus olhos hoje estão tão brilhantes de alegria. Então, eu vou cuidar do meu cabelo, sim, mas que maravilhoso é ver esse brilho no meu olhar. O quão maravilhoso foi dedicar o dia a fazer aquela ação que eu tanto queria junto às crianças carentes. Então, é a gente começar o dia, além de não nos criticar severamente, punindo, humilhando a nós mesmos, a gente reconhecer as maravilhas que a gente faz. Porque todos nós, diariamente, fazemos maravilhas. A gente só não presta atenção. A gente não passa recibo, como diz o outro, mas a gente faz maravilhas. A gente dá conta de tanta coisa. A gente já evoluiu em tanta coisa, mas a gente não toma posse disso, né? E aí nós podemos lembrar de jardins. Todos nós amamos jardins. A minha mãe, ela gosta de assistir YouTube, Jardins de Flores. De todos os países, todo tipo de flores, rosas, hortênsias, tudo, tulipas. E ela fala, que maravilha, ela ama jardins. E aí, quando a gente fica olhando aqueles jardins tão diferentes, tão maravilhosos, a gente pensa, por que não? Eu não posso fazer parte do jardim da vida. Por que eu não posso plantar